Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. A história de hoje é chamada Pausa para Pensar. É uma história sobre ritmo, neurônios, espelhos, mimesis, forma e função. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história e te ninar. A história funciona como uma área de chegada, um lugar suave para relaxar dos afazeres do dia. Eu enchi a história de detalhes agradáveis, curiosidades e impressões. Um monte de coisa reunida para te distrair de um jeito específico. Primeiro, algumas respirações profundas para acalmar o corpo. E depois, eu te conto a história, a mesma história, 2 vezes. A segunda mais lenta para acalmar a mente. E você pega no sono. Esse episódio é um pouco meta, autorreferencial, um pouco divagando e respondendo a alguns comentários recentes que eu recebi no podcast. Algumas pessoas não gostam de ser guiadas na meditação. E aí, nesse caso, você pula uns 2 minutinhos, ou 1 minuto, quando eu for começar as respirações. E você entra direto na história. Eu devo avisar que talvez a história fique menos eficaz, sem desacelerar antes. Mas está aí uma opção. Algumas outras pessoas têm dificuldade com as pausas longas entre as palavras que eu deixo por aí, por aqui, espalhadas. Mas aí, se for uma questão de velocidade, os tocadores onde você está ouvindo geralmente têm a opção de modificar a velocidade de reprodução. Ali, eu recomendo experimentar alguns valores, um pouco mais rápido, um pouco mais lento, e verificar o que funciona bem para você. Então, por enquanto, essas são as soluções para essas dificuldades que algumas pessoas têm enfrentado. De qualquer forma, eu vou deixar algumas enquetes nos episódios no Spotify. Apesar que você pode ouvir em todos os lugares que reúnem podcast e deixar comentários.
mas eu vou deixar algumas enquetes perguntando sobre o que tem funcionado ou o que não tem funcionado na nossa aventura de ninar aqui no podcast. Eu já falei antes, eu inventei um método que junta um monte de coisas que funciona no meu cérebro. E funciona bem. Mas a vida, sendo a coleção de improbabilidades que é rica de variedade. Então, eu quero saber como melhorar a sua experiência. E vou supor que quem cala consente ou dorme, no caso, e não sente falta de nada específica para o bom ninar e dormir. Continuando então com as respirações. E eu vou pensar a respeito do ritmo das pausas. Por enquanto, sugiro acelerar ou desacelerar a velocidade de reprodução de acordo com o que parecer natural para você. Se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Bem, vamos lá. Apague a luz, coloque um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio, para não se preocupar com isso durante o adormecer. Procure a sua posição favorita de dormir, a mais confortável. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. Aconchegue-se. Vamos dedicar um minutinho para fazer respirações lentas e profundas, movendo o diafragma, inflando bastante os pulmões e depois expulsando o máximo possível do ar já respirado. Puxe o ar pelo nariz lentamente, segure e solte o ar pela boca, assoprando enquanto relaxa os músculos da face. Relaxe a sua mandíbula. Puxe o ar pelo nariz. Segure e solte o ar pela boca. Solte seu peso na cama. Sinta suas pernas, seus pés. Encontre-se no seu corpo. Puxe o ar pelo nariz. Segure e solte o ar pela boca, assoprando, sem força, mas com insistência. Relaxe suas vias aéreas, seu pescoço. Vamos facilitar
o processo automático de respiração e continue respirando lentamente, no ritmo mais confortável para você. Muito bem. Agora eu vou contar uma história para te ninar. Pausa para pensar. Eu recebo poucos comentários, mas como muitos são sobre ter ido dormir antes do fim da história, eu fico contente com isso. O principal objetivo é um bom sono, como você sabe. Às vezes eu fico em dúvida sobre se os métodos estão funcionando. Afinal, se quem deixou comentários pegou no sono, geralmente, então eu corro o risco de ficar presa ao viés de confirmação, pois quem lembra de deixar comentários em meio ao sono e ao acordar geralmente lembra porque gostou. Alguns comentários foram sobre o ritmo e eu achei por bem falar sobre isso durante um episódio. Pode ser uma dúvida recorrente que passou em silêncio. A falha e o sucesso dessas histórias está justamente em adormecer tão bem minhas caras e caros ouvintes, que eu acabo que tenho poucas respostas sobre efetividade. Um ardil 22, se me permitem a referência. Não sei se existe a impressão de que surge uma pausa, uma interrupção de propósito para quebrar a expectativa. Existem os ritmos do mundo, do dia a dia, das redes, da televisão. E aqui, nessas histórias, vamos tentar quebrar esses ritmos, transformar as ressonâncias em harmonia. E então, eu adiciono várias pausas para pensar, pausas para mudar de ideia. Eu quero criar pausas para te deixar adivinhando, imaginando, sonhando uma pausa ou várias que podem ser o fim ou um começo. Podem ser os dois,
transformando uma oração coordenada em oração subordinada, ou o contrário. Uns anos atrás se falava em neurociência, em neurônios espelho, observados em pequenos macacos e outros mamíferos, extrapolado para a mente humana. Um tipo de neurônio que reproduz a sensação daquilo que vemos, uma parte da mente que faz mímica. Eu já me peguei várias vezes copiando as posturas físicas de pessoas que eu não conheço. Algum tipo de resposta automática que sente coceira onde vê outra pessoa coçar o nariz, que cruza as pernas ao mesmo tempo em salas de esperas, que boceja sem querer, sem perceber. Tem algumas coisas sobre o modo como eu narro que eu até acho que funcionam melhor quando não são explicadas, como um passe de mágica. Se eu explicar aonde vai parar o AIS, parte do encanto se esvai. Então, vou só mostrar algumas cartas e a mágica fica no silêncio. Parte do ninar é só sobre desacelerar, diminuir o ritmo do dia, do corpo, da mente. Por isso, eu vou adicionando pausas, as vírgulas e as pausas servem dois propósitos: tentar convencer as partes miméticas da sua mente a mudarem de ritmo, as partes que observam e ajustam automaticamente durante o sono os batimentos do seu coração, o langor dos seus músculos, a calma da sua respiração. As pausas servem primeiro, então, para induzir a respiração mais lenta. Mas a segunda função talvez seja a que esteja distraindo algumas pessoas.
as pausas onde eu cultivo o som do silêncio, por assim dizer. O silêncio como uma porta aberta, um convite. Mas não para uma imagem ou local fechado, e sim como um convite à sua própria imaginação. Algumas dicas antes, migalhas nessa floresta de divagação. O silêncio como um espaço fértil para ideias originais, onde floresçam imagens suas, de descrições do nosso passado, de curiosidades de relógios e pirâmides, das alternâncias matemáticas da música, das peculiaridades intrigantes da física, que alimentaram enigmas em mentes inquietas ao longo dos séculos até hoje. Em outros tempos, em outros lugares, humanos como nós, como você, cara e caro ouvinte. Pausa para pensar. Eu recebo poucos comentários, mas como muitos deles são sobre ter ido dormir antes do fim das histórias, eu fico contente com isso. O objetivo principal é um bom sono, como você sabe. Mas aí, às vezes eu fico em dúvida sobre se os métodos estão funcionando. Afinal, se quem deixou comentários pegou no sono, geralmente, então eu corro o risco de ficar presa ao viés de confirmação, pois quem lembra de deixar comentários em meio ao sono e ao acordar, geralmente lembra porque gostou. Alguns comentários foram sobre o ritmo, as pausas, e eu achei por bem falar sobre isso durante um episódio. Pode ser uma dúvida recorrente que passou em silêncio. A falha e o sucesso dessas histórias está justamente em te adormecer tão bem, minhas caras e caros ouvintes, que tenho
pouca resposta sobre efetividade. Um ardil 22, se me permitem a referência. Não sei se existe a impressão de que surge uma pausa, uma interrupção de propósito para quebrar a expectativa. Existem os ritmos do mundo, do dia a dia, das redes, da televisão. E aqui nessas histórias, vamos tentar quebrar esses ritmos, transformar as ressonâncias em harmonia. E então eu adiciono várias pausas para pensar, pausas para mudar de ideia. Eu quero criar pausas para te deixar adivinhando, imaginando, sonhando. Uma pausa ou várias que podem ser o fim ou um começo. Podem ser os dois, transformando uma oração coordenada em oração subordinada. Em oração subordinada. Ou o contrário. Uns anos atrás se falava em neurociência, em neurônios espelho, observados em pequenos macacos e outros mamíferos, extrapolado para a mente humana. Um tipo de neurônio que reproduz a sensação daquilo que vemos. Uma parte da mente que faz mímica. Eu já me peguei várias vezes copiando as posturas físicas de pessoas que eu nem conheço. Algum tipo de resposta automática que sente coceira aonde vê outra pessoa coçar o nariz, que cruza as pernas ao mesmo tempo em salas de esperas, que boceja sem querer, sem perceber. Tem algumas coisas sobre o modo como eu narro as histórias que eu até acho que temo que funcionam melhor quando não são explicadas como um passe de mágica. Se eu explicar aonde vai parar o AIS,
parte do encanto se esvai. Então, vou só mostrar algumas cartas. E a mágica, essa fica no silêncio. Parte do ninar é sobre desacelerar, diminuir o ritmo do dia, do corpo, da mente. Por isso eu vou adicionando as pausas, as vírgulas e pausas. Servem dois propósitos. Tentar convencer as partes miméticas da sua mente a mudarem de ritmo. As partes que observam e ajustam automaticamente durante o sono os batimentos do seu coração, o langor dos seus músculos, a calma da sua respiração. As pausas servem primeiro, então, para induzir a respiração mais lenta, mas a segunda função talvez seja a que esteja distraindo algumas pessoas. As pausas, onde eu cultivo o som do silêncio, por assim dizer. O silêncio como uma porta aberta, um convite, mas não um convite para uma imagem pronta ou um local fechado, mas sim um convite à sua própria imaginação. Algumas dicas antes, migalhas nessa floresta de divagação. O silêncio como um espaço fértil para ideias originais, onde floresçam imagens suas de descrições do nosso passado, de curiosidades sobre relógios e pirâmides, das alternâncias matemáticas da música, das peculiaridades intrigantes da física, que alimentaram enigmas em mentes inquietas ao longo dos séculos até hoje. Em outros tempos, em outros lugares, humanos como nós, como você, cara e caro ouvinte. Durma bem.